Os dados mais atualizados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que na campanha de 2024 estão registradas 463.367 candidaturas nas 5.569 cidades brasileiras. As informações agora com Sátrio Salles. Um balanço do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dá uma real dimensão sobre a corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores nas 5.569 cidades brasileiras. Segundo o TSE, são 463.367 candidaturas registradas, sendo que deste total, 93,23%, ou 431.980, estão na briga por uma vaga nas câmaras municipais, enquanto 3,36%, ou seja, 15.573 candidaturas, concorrem às prefeituras, além de 3,41%, 15.814 para vice-prefeito. O levantamento do TSE expõe também o cenário partidário nas eleições municipais. O MDB tem o maior número de candidatos, 44.479, vindo em seguida do PP, com 39.915, PSD, com 38.926 e o Partido Liberal, com 36.032 candidatos. União Brasil, com 36.602, Republicanos, com 34.022, PT, com 30.131 candidatos e o PSB, com 22.094 candidaturas. Do outro lado, com bem menos estrutura, as pequenas legendas, o Unidade Popular, com 111 candidatos, o PCB, com 36, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, com 160, e segundo o TSE, o número final de candidaturas só será definido após a eleição, uma vez que pode ocorrer uma variação por causa de situações adversas, tais como falecimentos, renúncias, indeferimentos de registros, entre outras circunstâncias. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, temos menos candidatos em relação ao pleito de 2020, quando tivemos as eleições municipais, mas mostra aí, ao mesmo tempo, esses números trazidos pelo Sátiro Salles, o interesse de muita gente em querer representar a população nas câmaras municipais ou contribuir por meio do Poder Executivo, com transformações na vida dos moradores de uma cidade. Esse relato do Sátiro Salles nos remete também a 2026, porque os números extraídos pelos partidos do ponto de vista do número de candidatos eleitos para as prefeituras e vereadores, esses números irão definir uma plataforma, uma base de articulações e de alianças para as eleições gerais de 2026. Luciano, ainda assim é um número bastante significativo, claro, não é inferior ao de 2020, as eleições de 2020, né? Mas, ainda assim, se você observar, como é que se explica essa queda, vamos dizer assim, nesses números? Tem muitos fatores. Tem a questão da cláusula de barreira, que isso também dificulta, inclusive, o registro de maior número de candidaturas, principalmente para as câmaras municipais. Tem a redução do número de partidos, porque os partidos também entraram em federações. Tem a proibição das coligações proporcionais. Tem um novo limite, né, de candidaturas para vereador. Você sabe, por exemplo, numa casa legislativa como aqui, que tem 43 vereadores, os partidos só podem lançar 43 mais 1, 44. Tem as próprias estratégias dos partidos de candidaturas mais competitivas. Então, tudo isso ajudam a explicar, por exemplo, por que nós temos hoje, numericamente, um total de candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador menor do que nas eleições anteriores. Só para prefeito, por exemplo, Luciano, esse ano aqui no estado do Ceará, são 486 candidatos contra 608, aliás, nas eleições de 2020. Mas isso não é algo preocupante, é algo exatamente da dinâmica da partidária e da formação de coligações, das circunstâncias em que isso se forma. O importante é que o eleitor tem um número considerável ainda assim de opções
que ele faz essa opção na hora de ir para as urnas. Em um caso, por exemplo, um município como Iguatu, que a gente já falou aqui. Olha, Iguatu tinha 6 candidaturas. Para um município do tamanho de Iguatu, é muita candidatura se você observar. Teve uma desistência, ainda assim 5 candidatos. Fortaleza, nós estávamos com 9 candidatos. Aí teve uma desistência, ficou com 8. É muito candidato. Então, assim, é opção, tem opção demais. O eleitor é que tem que saber escolher. E um detalhe, viu, Luzinu? Que a gente tem observado o seguinte: hoje, por exemplo, a gente tem esse número aí de eleitores e muitos deles são no total, a gente falou de candidaturas, mas nós temos hoje 6.935.539 eleitores aptos a votar no Ceará nesse próximo domingo. Tá certo? Então é um número bastante considerável. Muitos locais de votação, Zenô, já estão, inclusive, sem atividades. A Assembleia Legislativa aqui, que nós falamos aqui, olhando para ela aqui, temos esse privilégio, desde terça-feira da semana passada, dessa semana, aliás, que a Assembleia já não tem atividades, porque foi solicitada pelo TRE para exatamente manter e funcionamento daquilo, Zenô, de pelo menos sessões que vão receber cerca de 4.000 eleitores aqui somente na Assembleia Legislativa. Lá, aqui no ginásio Paulo Sarazate, um dos mais tradicionais da cidade, a central de apurações do TRE é lá. E aí é o seguinte, desde o meio da semana, que as atividades por lá também já estão restritas no ginásio Paulo Sarazate. Restrições também que acontecem em áreas públicas, escolas, prédios públicos do interior do Ceará. Beto, um assunto que nos chama a atenção também e que é prioridade da Justiça Eleitoral é a segurança. Eu vou chamar o Sátrio Salles agora para trazer a informação que a semana foi bem movimentada na área das forças de segurança. Agentes das polícias federal e rodoviária federal, das polícias militar e civil, terão presença mais intensa a partir dessas próximas horas no interior do Ceará, até 24 horas após o encerramento das eleições. Movimentação de forças de segurança aqui na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do estado. Sátrio Salles. As forças estaduais ou federais de segurança estão mobilizadas para intensificar nesses últimos dias, que antecedem à eleição de domingo, ações voltadas a inibir os atos de violência, combater a compra de votos e neutralizar a circulação de dinheiro em espécie. Há poucos dias, ações das polícias civil e federal culminaram com a apreensão de R$650 mil em espécie, sendo 150 mil no município de São Gonçalo do Amarante e R$500 mil na cidade de Juazeiro do Norte. Os inquéritos abertos apuram a origem e o destino do dinheiro. O combate à corrupção é uma das principais agendas da Polícia Federal, que nesta semana ampliará a apuração de denúncias, com a presença ainda mais intensa em cidades do interior do estado e também na região metropolitana de Fortaleza. Casos comprovados de compra de votos podem implicar de forma eleitoral, tanto para os eleitores quanto para os candidatos, gerando punições e até mesmo a impugnação de candidaturas, cassação de mandatos e suspensão dos direitos políticos. As polícias federal, rodoviária federal, assim como civil e militar, terão até a próxima segunda-feira, 24 horas após o encerramento da votação, mais agentes nas ruas de cidades do interior e da Grande Fortaleza. Com redação do Ceará agora, Sátiro Salles. Eu puxo o jornalista Beto Almeida para conversar sobre essa pauta da segurança nas eleições municipais. Daqui a pouco teremos números mais detalhados, tanto com o Sátrio quanto com o Carlos Alberto, em relação aos contingentes de policiais deslocados para o interior do estado do Ceará, inclusive com o reforço de homens da Força Nacional de Segurança, solicitada essa força pelo Tribunal Regional Eleitoral, para garantir ainda mais tranquilidade aos eleitores e aos candidatos. O certo, Beto Almeida, é que neste momento já temos essa mobilização das tropas da área da segurança pública chegando aí ao interior do Ceará e fazendo com que o clima seja menos tenso e que a presença das forças de segurança neutralize qualquer ameaça
a integridade dos candidatos, das candidatas, dos eleitores, das eleitoras e dos servidores que estão ali para prestar serviço nesse dia tão importante para a democracia brasileira. Isso se faz necessário, Zenô, porque em várias regiões aqui do nosso estado, a gente constatou registros de atos de violência política nas campanhas e até ameaça mesmo de interferência de facções criminosas no processo eleitoral. Então isso é muito ruim e, claro, isso chamou a atenção por parte da Justiça Eleitoral, do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que recorreu ao pedido de reforço de tropas federais. Para você ter ideia, Luciano, em 2020, a gente teve 10 cidades aqui no Ceará que foram contempladas com forças, com o reforço de tropas federais. Para esse ano, são 26 cidades, a partir da capital, Fortaleza. Mas você imagina, então, o que isso representa? Representa exatamente um cerco, ou uma tentativa de fazer um cerco a essa violência política, que foi um fato que marcou, sim, a nossa campanha, mas que precisa ser ainda combatido com muito mais rigor no próximo domingo, que é o dia da eleição. É o dia em que o eleitor ele tem que ter a liberdade completa de ir e vir para a sua sessão, Zenô. Então, eu queria falar só uma coisinha também aqui para os nossos eleitores, os nossos ouvintes, né? É o seguinte, a gente sempre falou aqui da questão da biometria, que a biometria é essencial para que o eleitor ele vá para a votação e tal. Isso agiliza muito, é claro. Você tem a biometria, você chega lá, você leva só o documentozinho e pá, rapidinho o seu voto é muito computado de forma muito mais rápida. Mas quem ainda não fez, é uma minoria ainda, porque 93,7% dos eleitores aqui do Ceará já realizaram, fizeram a sua biometria. E alguém pode estar em dúvida, puxa, eu não tenho a minha biometria cadastrada. Como é que eu faço? Dá para votar. Você pode ir contanto que a sua situação esteja irregular. O que eu chamo de situação... Estejam regular, perdão. O que eu chamo de situação regular? Que você não está há mais de 3 eleições sem votar e sem justificar. Se você tiver com o seu ok regularizado, seu título regularizado, não é pelo fato de você não ter feito o cadastro biométrico que você vai deixar de votar. Basta Agora, ir. no Ceará, jornalista Beto Almeida, nós temos quase a totalidade de eleitores aptos a votar. Isso. Já com a biometria. Tem, 93,7% dos eleitores têm biometria cadastrada. E quem ainda não fez e pretende fazer isso, a partir de novembro já pode procurar, por exemplo, Luziano, qualquer cartório eleitoral, na Justiça Eleitoral e fazer isso. Porque a gente está tratando de uma campanha que é municipal, mas 2026 vem aí. Então, deixa para depois não, faça logo. E outro detalhe, né, Beto? Nós tivemos a evolução sobre o sistema de votos na política brasileira. Ao longo dos últimos anos, temos a segurança das urnas eletrônicas e a biometria é um instrumento seguro que não dá margem para fraude, porque se o jornalista Beto Almeida está listado em determinada sessão para votar, ele vai lá com a biometria, ninguém pode substituí-lo, nem o Beto Almeida pode ir a outra sessão para votar, a não ser que haja aquela história do voto em trânsito, que não é o caso das eleições municipais, para você usar, ou quando a urna tem defeito, aí você usa lá o papelzinho para votar. Mas fora disso, Beto, o sistema de urna eletrônica é seguro e fortalece ainda mais esse sistema, retratando o resultado por meio do sentimento dos eleitores exposto ali na hora da votação. Luciano, é seguro e uma coisa bacana, porque quando dá ali, termina às 17 horas, pouco tempo depois já começa ali a divulgação dos resultados. Então é algo realmente prazeroso hoje você acompanhar a evolução do que nós temos tido no país, no nosso país, em relação à realização de eleições. Uma outra coisa que eu também considero, Luciano, que é muito positiva, é a questão da gratuidade no transporte de eleitores. Você lembra da nossa época isso, e não para muita gente até mais jovem, Luciano, que o transporte de eleitor no dia da eleição era algo que desafiava a justiça eleitoral,
eleitoral, que dava caso de polícia, porque esses eleitores, eles eram, na realidade, aliciados eleitoralmente para se deslocar para o interior, tinham que fazer um compromisso com o candidato de voto e tal. Hoje, nada disso é preciso mais, Luizino. Você tem eleição, a gratuidade no transporte, basta que você se organize. Você tem que ter pedido isso 48 horas antes. Então, tem até hoje, sexta-feira, para quem precisar viajar, seja para o Cariri, seja para o centro-sul do estado, para onde você quiser, você tem passagem gratuita, ida e volta. Quero finalizar aqui, Beto Almeida, mesmo a agenda sendo eleitoral, já de olhos voltados para a eleição de domingo, que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, temos o Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, com a participação do professor e advogado Paulo Bacelar. Temos muitas perguntas, respostas, explicação, orientação sobre os benefícios da Previdência Social. É sempre bom, importante, Luciano, independente de nós estarmos aí nesse clima eleitoral, sempre é bom falar de aposentadoria. Então, que o pessoal fique atento a esse programa, porque o Paulo Bacelar e você tiram dúvidas. E não é só de quem está a caminho da aposentadoria, né? Quem está começando a sua vida como contribuinte da Previdência Social também. E que precisa fazer o dever de casa para ter o guarda-chuva da Previdência, não apenas no futuro com a aposentadoria, mas no presente com os auxílios que são garantidos. E registrar aqui a audiência do Manuel Vasconcelos em Tianguá, o José em Fortaleza, a Cristina em Choró, a Maria em Oroz, a Soraya Queiroz em Canindé, o Lauro está lá em Belém, a Bruna Moura em Icó, Gabriela Guimarães em Iguatu, Fernando Couto em Quixadá, Gorete em Acopiara, Nertan em Fortaleza, Edival em Arujá. Sabe onde é que fica Arujá, Beto Almeida? Não tem ideia onde Também nem eu sabia. Agora eu vou saber. São Paulo, Maria em Viçosa do Ceará, Antônio Arruda em Quixeré, Aurimar em Aracati, Fernandes em Horizonte, Luzanira em Crato. 20 registros aqui em cidades diferentes. A você, ouvinte internauta, nosso muito obrigado pela audiência. Pela audiência, uma boa sexta-feira. Uma boa eleição para todo mundo. Uma boa eleição. Grande abraço, Beto Almeida. Um grande abraço, um bom final de semana de muita democracia e até segunda.